Você já sentiu o peso do medo paralisar sua alma? Aquele receio sobre o futuro, a ansiedade por uma resposta que não chega, a sensação de estar completamente só em sua luta. É como caminhar em um nevoeiro denso, onde cada passo é incerto e o coração busca desesperadamente por um ponto de luz, por uma direção segura. Talvez seja o medo do amanhã, a preocupação com a sua família, a incerteza sobre a sua saúde ou finanças. Talvez seja um medo silencioso, um gigante que você enfrenta no silêncio do seu quarto, longe de todos os olhares, e que sussurra mentiras em sua mente, dizendo que você não vai conseguir, que suas forças estão no fim. E se eu te dissesse que, no meio desse silêncio, existe uma promessa de Deus, sussurrada através dos séculos, mas que é viva e poderosa para você? Uma promessa que não ignora a sua dor, mas a envolve com um poder muito maior. Uma palavra que foi guardada por Deus para encontrar o seu coração exatamente neste momento. Olá, que a paz do Senhor encontre o seu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento de refúgio e fortalecimento na palavra de Deus. Aqui, nós não buscamos respostas mágicas, mas nos apegamos à verdade eterna que tem o poder de acalmar toda a tempestade. Se você busca por essa paz, se a sua alma anseia por esse alívio que só o Criador pode dar, eu te convido a curtir este vídeo e a se inscrever no canal, para que juntos possamos ser edificados pela fé e fortalecer uns aos outros nesta jornada. Eu quero que você saiba, antes de prosseguirmos, que o seu sentimento é válido. Deus conhece a profundidade do seu coração. Ele vê cada lágrima que você derramou e ouve cada suspiro de preocupação. Sentir medo é parte da experiência humana, mas viver aprisionado por ele não é o plano de Deus para você. O Senhor não te julga pela sua fraqueza. Pelo contrário, é exatamente aí, no ponto mais frágil da sua alma, que ele deseja manifestar a sua maior força. Muitas vezes, em nossa aflição, nós clamamos a Deus por uma solução imediata, por uma mudança nas circunstâncias, e Ele é poderoso para fazer isso. Mas a primeira resposta de Deus ao nosso medo, o fundamento de todo o seu agir, não é uma solução, mas uma presença. Antes de nos dizer o que fazer, Ele nos diz onde Ele está, ao nosso lado. A maior verdade que pode acalmar um coração aflito é esta: você não está só. Mesmo que as pessoas ao seu redor não compreendam a sua dor, mesmo que você se sinta isolado em sua batalha, o Criador do Universo não te abandona. Ele está aí, agora mesmo, mais perto do que o ar que você respira. E é a partir da consciência dessa presença divina que toda a transformação começa. A promessa que vamos meditar hoje é a prova viva disso. Ela não começa com uma ordem vazia, mas com a maior garantia de todas, a companhia do próprio Deus. Então, antes de mergulharmos nas profundezas dessa palavra de poder, eu te convido a se juntar a mim em uma breve oração. Não precisa ser nada complexo, apenas um convite sincero para que o Espírito de Deus prepare o nosso interior. Se você se sentir confortável, feche os seus olhos por um instante ou apenas concentre o seu coração neste momento. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante de Ti com o coração aberto. Nós reconhecemos a nossa fragilidade e as nossas inquietações. Pedimos, Pai, que a Tua presença, que já está aqui, se torne real e palpável para nós neste momento. Acalma a nossa mente de todos os ruídos externos, de todas as preocupações que tentam roubar a nossa paz. Abre o nosso espírito para ouvir a Tua voz de uma maneira nova e profunda. Que a Tua palavra não seja apenas uma informação para a nossa mente, mas um bálsamo para a nossa alma e uma luz para o nosso caminho. Que ela encontre terra fértil em nós e produza os frutos de paz, esperança e confiança inabalável. Nós te entregamos este tempo. Fala conosco, Senhor. Nós queremos te ouvir. Amém. Com o seu coração agora preparado, vamos mergulhar juntos na primeira parte desta promessa extraordinária, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. A palavra de Deus diz: Não tema, pois estou com você.
Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Vamos parar aqui por um momento. Respire fundo e permita que essas palavras ecoem em sua alma. Antes de nos prometer força, ajuda ou sustento, a primeira coisa que Deus faz é acalmar a nossa base mais fundamental, o nosso coração assustado. Ele lida com o nosso medo. A ordem "não tema" é uma das mais repetidas em toda a Bíblia. Você já parou para pensar por quê? Porque Deus, em sua infinita sabedoria, conhece a nossa natureza. Ele sabe que o medo é o inimigo número 1 da nossa fé. O medo é uma força que nos cega para as promessas, nos ensurdece para a voz de Deus e nos aprisiona em um ciclo de ansiedade e dúvida. O medo é, em sua essência, uma forma de adoração. Quando tememos algo, seja a doença, a escassez, a solidão ou o futuro, nós estamos, na prática, atribuindo a essa coisa um poder maior do que o poder de Deus. Nós a magnificamos em nossa mente, permitindo que ela ocupe o trono do nosso coração, um lugar que pertence somente ao Senhor. O medo nos faz esquecer quem Deus é e quem nós somos nele. Ele pinta cenários de derrota, nos convence de que o pior vai acontecer e nos faz agir como se não tivéssemos um Pai Celestial que cuida de nós. Quando Deus nos diz "não tema", Ele não está invalidando os nossos sentimentos. Não é uma ordem fria para suprimir o que sentimos. Pelo contrário, é um convite amoroso para mudarmos o nosso foco. É como se Ele estivesse dizendo: "Meu filho, minha filha, eu vejo o gigante que está diante de você. Eu vejo a tempestade que te assusta. Mas eu te peço, pare de olhar para o tamanho do problema e comece a olhar para o tamanho do seu Deus. Tire os seus olhos das ondas e fixe-os em mim." É um convite para uma transferência de confiança. Deixar de confiar na nossa própria capacidade de resolver tudo, de controlar o incontrolável, e passar a confiar naquele que segura o universo em suas mãos. E Deus não nos deixa sozinhos nessa decisão. Ele nos dá o motivo pelo qual não precisamos temer. E o motivo é a frase mais poderosa que um ser humano pode ouvir: "Pois estou com você." Essa é a cura para o medo. Não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus. Pense nisso. A promessa não é "não tema, pois vou remover todos os seus desafios." Não é "não tema, pois você nunca mais vai sofrer." A promessa fundamental, a rocha sobre a qual todas as outras se firmam, é simplesmente: "Eu estou aqui, com você, agora." Essa presença não é uma força etérea ou um conceito filosófico. É a presença real, pessoal e constante do Deus vivo. Ele está com você quando você acorda de manhã, enfrentando as incertezas do dia. Ele está com você no seu trabalho, em meio às pressões e desafios. Ele está com você na quietude da noite, quando as preocupações tentam invadir a sua mente. Ele está com você no consultório médico, aguardando um resultado. Ele está com você no vale da solidão e na montanha da celebração. Não há um único segundo da sua existência em que você esteja fora do alcance e do cuidado da sua presença. Há uma história na Bíblia que ilustra isso de uma forma muito profunda. É a história de Jacó, que pode ser encontrada no livro de Gênesis, capítulo 28. Jacó estava fugindo. Ele havia enganado seu irmão, traído a confiança de seu pai e agora estava completamente sozinho, com medo, correndo para uma terra desconhecida. Ele não tinha nada, a não ser a roupa do corpo e um futuro incerto. A noite caiu, e a Bíblia nos conta que Jacó pegou uma pedra, fez dela o seu travesseiro e adormeceu naquele lugar deserto. Imagine a cena. Um homem em seu ponto mais baixo, dormindo ao relento, com uma pedra como travesseiro. Que imagem de desamparo e solidão. Ele certamente se sentia o homem mais abandonado do mundo. Ele não sabia, mas estava prestes a ter o encontro mais transformador de sua vida. Naquela noite, Jacó sonhou. Ele viu uma escada imensa, que se apoiava na terra e cujo topo alcançava os céus. E ele viu os anjos de Deus subindo e descendo por ela. E no topo da escada estava o próprio Senhor. E Deus lhe falou
reafirmando a aliança que havia feito com seus pais e lhe fazendo uma promessa. E a promessa central era esta: eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Quando Jacó acordou daquele sono, ele estava tremendo. E ele disse palavras que ecoam até hoje. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Quantas vezes nós somos como Jacó, passando pela noite escura da alma, sentindo-nos sozinhos, desamparados, usando uma pedra de dificuldade como nosso travesseiro. E em nossa dor pensamos: onde está Deus? E a verdade é que Ele está exatamente ali, naquele lugar, o tempo todo. A nossa dificuldade, a nossa pedra, pode se tornar o nosso Betel, a nossa casa de Deus. É muitas vezes no ponto mais baixo de nossa jornada que a escada para o céu se torna mais visível e a presença de Deus se revela de forma mais poderosa. Talvez você não soubesse, mas Deus está aí com você agora, no meio da sua luta. Ele não está distante, observando de longe. Ele está envolvido, presente, sustentando a sua vida. A maior prova dessa presença tem um nome: Jesus. O nome profetizado para ele foi Emanuel, que significa, literalmente, Deus conosco. Em Jesus, Deus não apenas ficou com a humanidade, ele se tornou um de nós. Ele vestiu pele humana, sentiu nossas dores, chorou nossas lágrimas e enfrentou nossas tentações. A presença de Deus não é mais apenas uma promessa, é uma realidade encarnada, selada pelo Espírito Santo que habita em cada um que crê. Então, quando o medo bater à sua porta, lembre-se, o Deus Emanuel está com você. Mas a promessa em Isaías não para aí. Ela se aprofunda ainda mais. O versículo continua: não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Aqui a palavra vai além da presença e entra no território do relacionamento. Há uma diferença sutil, mas imensamente poderosa, entre estar com você e ser o seu Deus. Estar com fala de proximidade. Ser o seu Deus fala de aliança, de pertencimento, de identidade. Quando ele diz eu sou o seu Deus, ele está ativando todas as promessas da aliança que ele fez com o seu povo. É como se ele dissesse: eu não sou um Deus genérico, distante e indiferente. Eu sou o Deus que te escolheu. Eu sou o Deus que te conhece pelo nome. Eu sou o Deus que tem um plano para a sua vida. A sua história está entrelaçada com a minha. O seu bem-estar é da minha conta. Você me pertence. A palavra hebraica para apavore-se aqui tem a ideia de olhar de um lado para o outro em pânico, como alguém perdido em uma multidão, procurando desesperadamente por uma face familiar. Deus está dizendo: pare de olhar para os lados em busca de ajuda. Pare de olhar para as suas circunstâncias, para a sua conta bancária, para a opinião das pessoas. Olhe para cima, olhe para mim. Eu sou a sua rocha, a sua fortaleza, o seu ponto de referência. Imagine uma criança pequena em meio a uma tempestade assustadora. Os trovões ribombam, os relâmpagos clareiam o céu. A criança está com medo. Mas então, seu pai a pega no colo. Ele a abraça e diz: não tenha medo, eu estou aqui. A tempestade não parou. O barulho lá fora continua o mesmo. Mas o coração da criança se acalma. Por quê? Não apenas pela presença física do pai, mas pela relação. Ela sabe: este é o meu pai. Ele é forte. Ele me protege. Nos braços dele, eu estou segura. É exatamente isso que Deus está nos dizendo. Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu pai. Eu sou o seu protetor. A sua segurança não depende da ausência da tempestade, mas da certeza de quem está com você dentro dela. Essa verdade muda tudo. Ela nos tira da posição de órfãos assustados e nos coloca na posição de filhos amados e protegidos. Quando você sabe a quem pertence, o poder do medo sobre você começa a se quebrar. Sua identidade não é definida pelo seu problema. Sua identidade está firmada em ser um filho, uma filha do Deus Altíssimo. E esse Deus, o seu Deus, declarou que está com você. Essa é a base. Esse é o fundamento inabalável. Mas a presença de Deus não é passiva. Ela não é apenas um conforto estático. A presença de Deus é ativa, dinâmica e poderosa.
e entender o que Ele promete fazer ativamente em nossa vida é o que transforma a nossa fé de uma simples crença para uma certeza inabalável. A presença dele vem acompanhada de uma ação poderosa. Ele nos revela isso na continuação do versículo, onde a promessa se torna um verbo, uma ação direta em nosso favor. Com a certeza da sua presença e da nossa aliança com Ele, firmemente estabelecida em nosso coração, podemos agora avançar para a segunda parte da promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10. E esta é a parte onde o conforto da presença de Deus se transforma em uma demonstração do seu poder em ação. Depois de nos dizer, não tema, pois estou com você, Ele nos revela o que a sua presença fará em nossa vida. Ele diz, eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha destra fiel. Observe a beleza desta progressão. Primeiro, Ele acalma nosso coração. Depois, Ele entra em ação. A fé na presença dEle nos dá a paz, mas a fé nas suas ações nos dá a esperança para continuar. Vamos meditar em cada um desses 3 verbos poderosos, pois cada um deles é uma promessa específica para uma necessidade específica da sua alma. A primeira ação que Ele promete é, eu o fortalecerei. A palavra aqui é uma promessa de infusão de poder. Mas precisamos entender corretamente que tipo de força é essa. No mundo, a força é associada à ausência de fraqueza. Ser forte é não cair, não chorar, não hesitar. Mas a força de Deus opera em uma lógica completamente diferente. A força que vem do céu não elimina a nossa fraqueza. Ela se manifesta através dela. Talvez hoje você se sinta fraco, cansado de lutar, exausto física e emocionalmente. Talvez você tenha chegado ao seu limite, ao ponto de dizer, Senhor, eu não tenho mais forças, eu não aguento mais. Se essa é a sua realidade, eu tenho uma boa notícia. Você está no lugar perfeito para experimentar a força de Deus. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que só descobriram o poder de Deus quando chegaram ao fim do seu próprio poder. Pense no profeta Elias, como lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Elias tinha acabado de ter a maior vitória de sua vida. No Monte Carmelo, ele enfrentou sozinho 850 profetas falsos e viu o fogo de Deus descer do céu de forma espetacular. Ele era o herói da nação. Mas logo em seguida, uma única ameaça de uma mulher, a rainha Jezabel, foi suficiente para desmoronar aquele gigante espiritual. O medo o dominou de tal forma que ele fugiu para o deserto. Caminhou um dia inteiro, sentou-se debaixo de uma árvore e fez a oração mais triste que um profeta poderia fazer. Já basta, ó Senhor, tira a minha vida. Elias estava esgotado. Ele estava em um estado de profunda depressão e burnout. Ele não queria mais lutar, ele só queria desistir. E como Deus respondeu a essa fraqueza? Ele o repreendeu? Disse para ele, seja forte? Não. A primeira coisa que Deus fez foi cuidar de sua humanidade. Ele enviou um anjo que o tocou e disse, levante-se e coma. Havia ali pão cozido e um jarro de água. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. E o anjo o acordou uma segunda vez, oferecendo-lhe mais comida, dizendo que a jornada seria longa demais para ele. Com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Observe a delicadeza do cuidado divino. Deus não lhe deu um sermão. Ele lhe deu pão e água. Ele fortaleceu o seu corpo antes de tratar do seu espírito. Ele o nutriu em sua exaustão para que ele pudesse continuar a caminhada até o lugar do encontro. Essa é a força que Deus promete a você hoje. Talvez você não se sinta forte o suficiente para vencer a guerra inteira, mas Ele está te oferecendo hoje o pão e a água para a jornada deste dia. Uma força para você se levantar da cama. Uma força para você não desistir. Uma força para dar o próximo passo, mesmo sem ver o caminho inteiro. A força de Deus não é, muitas vezes, um sentimento avassalador de poder, mas um sustento silencioso que nos impede de desmoronar.
É exatamente o que o apóstolo Paulo entendeu e escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando Deus lhe disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." E Paulo conclui: "De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Não despreze a sua fraqueza, não a esconda de Deus. Entregue-a a Ele e veja como o poder dele se manifestará em sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Ele promete: eu o fortalecerei." A segunda ação divina é: eu o ajudarei. Se a primeira promessa lida com a nossa condição interna de fraqueza, esta segunda promessa lida com as nossas circunstâncias externas. A palavra hebraica para ajuda aqui é ezer. É uma palavra muito rica e poderosa. É a mesma palavra usada em Gênesis para descrever a mulher como a ajudadora do homem. Não se trata de uma ajuda inferior, como a de um servo, mas de um socorro vital, uma intervenção decisiva, como a de um exército que chega para reforçar uma tropa que está prestes a ser derrotada. Quando Deus diz "eu o ajudarei", Ele está se posicionando como o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como diz o Salmo 46. Ele está prometendo intervir em nossa realidade. Como essa ajuda se manifesta? De inúmeras maneiras. Às vezes, é um milagre claro e sobrenatural. Outras vezes, a ajuda de Deus vem através de uma pessoa que Ele coloca em seu caminho, com uma palavra de sabedoria ou um gesto de bondade. Pode ser uma porta que se abre quando todas as outras pareciam fechadas. Pode ser uma ideia criativa, uma solução para um problema que parecia insolúvel. Pode ser uma paz inexplicável que inunda o seu coração em meio ao caos, permitindo que você atravesse a tempestade com serenidade. A ajuda de Deus é certa, mas os seus métodos são infinitamente criativos. O nosso papel é reconhecer a nossa necessidade de ajuda. A humildade é a chave que abre a porta para o socorro divino. Enquanto tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, orgulhosamente, Deus nos observa esperando o nosso convite. Mas no momento em que dizemos: "Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu não consigo sozinho", o céu inteiro se move em nosso favor. Não hesite em clamar por essa ajuda. A sua oração sincera, "Deus me ajude", é uma das mais poderosas que existem. Ela move o coração do Pai e ativa esta promessa em sua vida. E então, chegamos ao clímax da promessa, a terceira e mais profunda ação de Deus em nosso favor. "Eu o sustentarei com a minha destra fiel." Esta é, talvez, a imagem mais terna e poderosa de todo o versículo. Pense na palavra sustentar. Ela significa segurar firme, amparar, impedir de cair. É a imagem de um pai segurando a mão de seu filho pequeno enquanto ele aprende a andar. A criança pode tropeçar, pode vacilar, mas ela não cai, porque a mão forte do pai a está sustentando. É isso que Deus promete fazer por você. Quando suas pernas espirituais estiverem bambas, quando você sentir que vai cair sob o peso das suas lutas, Ele promete te segurar. A sua perseverança não depende da firmeza dos seus pés, mas da firmeza da mão dele que te sustenta. E observe com o que ele nos sustenta, com a sua destra fiel, ou, em outras traduções, a destra da minha justiça. A simbologia da mão direita, a destra em toda a Bíblia, é de uma riqueza extraordinária. Primeiro, a destra é a mão do poder e da vitória. Era a mão que empunhava a espada na batalha. Quando Deus diz que nos sustenta com a sua destra, Ele está dizendo que o seu poder de guerreiro, o poder que abriu o Mar Vermelho e derrubou muralhas, está agora engajado em nos manter de pé. A mesma mão que governa o cosmos é a mão que segura a sua. Segundo, a destra é a mão da autoridade e da bênção. Era com a mão direita que os patriarcas abençoavam seus filhos. É a mão que representa o governo e o decreto. Isso significa que a autoridade soberana de Deus está garantindo a sua estabilidade. As forças do inimigo não podem te derrubar, porque a mão que tem toda a autoridade no céu e na terra
está te segurando. Terceiro, e mais importante, a destra é a mão da salvação e do relacionamento. O salmista declara várias vezes: a tua destra me salvou. É a mão que se estende para tirar alguém de um poço de desespero. É a mão que nos acolhe em um abraço de pai. E essa destra é fiel e justa. Isso é crucial. O poder de Deus não é arbitrário. Ele age sempre de acordo com o seu caráter perfeito de justiça, amor e fidelidade. Ele é fiel à sua palavra, fiel à sua aliança, fiel a você. Ele não te sustentará hoje para te soltar amanhã. A sua fidelidade é a garantia de que a sua mão jamais te deixará escapar. Você consegue visualizar isso? Feche os olhos por um instante e imagine a mão direita de Deus, gloriosa, poderosa e justa, envolvendo a sua vida, segurando você com uma firmeza inabalável. Não há força no universo capaz de te arrancar dessa mão. Não há problema grande demais. Não há abismo profundo demais. Onde quer que você esteja, a destra fiel do Senhor te sustenta. Essa tríade de promessas, fortalecer, ajudar e sustentar, cobre todas as áreas da nossa necessidade. Ele nos dá força interior, provê ajuda exterior e nos garante uma segurança eterna. Sentir essa mão nos segurando não é apenas uma bela imagem poética, é um convite para uma ação de nossa parte, a ação de confiar. É relaxar nesse aperto seguro, é parar de lutar com as nossas próprias forças e nos permitir ser carregados, ser ajudados, ser fortalecidos por aquele que prometeu. E é sobre como trazer essa confiança para a sua realidade diária que nós vamos refletir agora. Com a verdade dessa promessa ressoando em nossa mente, o convite agora é para que ela desça da nossa cabeça para o centro do nosso coração. Sentir essa mão de Deus nos segurando não é apenas uma bela imagem poética. É um convite para uma ação de nossa parte, a ação de confiar. É o nosso movimento de relaxar nesse aperto seguro, de parar de lutar com as nossas próprias forças e nos permitir ser carregados, ser ajudados, ser fortalecidos por aquele que prometeu. E é sobre como trazer essa confiança para a sua realidade diária, para a sua luta particular, que nós vamos refletir agora. Este é o momento em que a palavra de Deus se encontra com a sua vida, exatamente onde você está. Eu te convido, com todo o carinho e respeito, a olhar para dentro de si. Qual é o nome do medo que tem visitado seu coração ultimamente? Dê um nome a ele. Não o trate como uma sombra vaga e indefinida. Olhe para ele à luz da presença de Deus e o identifique. É o medo da doença? O medo de um diagnóstico? É a ansiedade sobre o seu futuro financeiro? O medo da falta, da instabilidade? Talvez o seu medo tenha o nome de um relacionamento quebrado. É o medo da solidão, o medo de ser abandonado, de não ser amado. Ou quem sabe seja o medo pelo futuro dos seus filhos, uma preocupação que te tira o sono e te rouba a paz. Pode ser o medo de falhar, de não corresponder às expectativas, de que seus esforços não sejam suficientes. Ou até mesmo um medo do passado, de que um erro antigo volte para te assombrar. Qual é o nome do gigante que se levanta contra você? É a incerteza? É a rejeição? É a dor? Não tenha pressa. Permita que o Espírito Santo te mostre a raiz dessa inquietação. Reconhecer e nomear o medo é o primeiro passo para entregá-lo nas mãos de Deus. É tirar o poder que ele tem nas sombras e expô-lo à luz da verdade. Agora que você identificou essa luta, vamos pegar a promessa de Isaías capítulo 41, versículo 10, e aplicá-la como um bálsamo, frase por frase, diretamente sobre essa ferida. Primeiro, para esse medo específico, ouça Deus sussurrando ao seu coração. Não tema, pois estou com você. Imagine agora mesmo a presença real de Jesus ao seu lado, bem no centro dessa situação que te assusta. Se o seu medo é a enfermidade, imagine-o ao lado do seu leito, com seus olhos cheios de compaixão. Se a sua ansiedade é financeira, imagine-o sentado à sua mesa, olhando para as mesmas contas que você, mas com um olhar de paz,
porque Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Se o seu medo é a solidão, sinta a presença dele preenchendo o vazio do ambiente onde você está. Ele não é um espectador distante. Ele está com você na trincheira da sua batalha. A presença dele não nega a existência do problema, mas ela muda completamente a atmosfera da sua luta. Você não está mais sozinho nisso. Repita em seu espírito: Senhor, Tu estás comigo nesta situação. Agora vamos para a segunda parte. Para esse mesmo medo, ouça a voz do seu Criador declarando: não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Isso é uma declaração de posse e de identidade. Lembre-se, você não pertence a esse problema. Você não é propriedade dessa ansiedade. Você não é definido por essa dificuldade. Você pertence a ele. Esse medo pode ser um visitante barulhento, mas ele não é o dono da casa. A sua vida pertence ao Deus Todo-Poderoso. Então, neste momento, faça uma escolha consciente. Retire desse medo a autoridade que você, talvez sem perceber, deu a ele. Declare em seu coração: este medo não é o meu Senhor. Esta preocupação não governa a minha vida. O meu Senhor, o meu dono, o meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Essa declaração de lealdade realinha todo o seu ser. Ela te lembra de quem você é e a quem você pertence. Vamos continuar. Olhando para a sua fraqueza em meio a essa luta, ouça a promessa cheia de graça: eu o fortalecerei. Onde você se sente mais fraco? É na sua paciência, que parece estar no fim? É na sua esperança, que está vacilando? É na sua força física ou emocional para continuar enfrentando o dia a dia? Seja específico e sincero com Deus. Reconheça o seu ponto de esgotamento. E agora, em um ato de fé, peça a Ele: Senhor, é exatamente aqui que eu preciso da Tua força. Fortalece a minha fé frágil. Fortalece o meu corpo cansado. Fortalece o meu coração ferido. Onde eu sou fraco, sê a minha força. A força dele virá. Talvez não como um raio, mas como um maná diário, a porção exata que você precisa para hoje. Agora, pensando nos obstáculos práticos que você enfrenta, apegue-se a esta promessa: eu o ajudarei. Do que você precisa? Qual é o tipo de ajuda que em sua mente humana parece impossível? É de sabedoria para tomar uma decisão importante? É de favor diante de uma pessoa ou instituição? É de provisão para uma necessidade material urgente? É de reconciliação em um lar dividido? Clame por esse socorro específico. O Deus que te ouve não é genérico, e o seu socorro também não é. Apresente a Ele a sua necessidade, como uma criança que confia plenamente em seu pai. Diga: Pai, eu preciso da tua ajuda nisto. Mostra-me o caminho, abre a porta, envia o teu socorro. E então fique atento, pois a ajuda dele pode vir das formas mais inesperadas. Finalmente, o ato supremo de entrega. Para o sentimento avassalador de que você vai cair, de que tudo vai desmoronar, mergulhe nesta promessa definitiva: eu o sustentarei com a minha destra fiel. Este é o momento de soltar. Soltar o controle. Soltar a necessidade de entender tudo. Soltar o peso que você tem carregado em seus próprios ombros. Visualize-se agora em sua imaginação, abrindo as suas mãos e entregando essa situação, esse medo, essa dor para Deus. E enquanto você solta, sinta a mão direita dele, forte, firme e cheia de amor, te envolvendo, te amparando. Você não está caindo no vazio. Você está caindo nos braços eternos do seu Pai. Descanse nessa segurança, respire fundo e aceite ser sustentado por Ele. Não é sua força que te mantém de pé, é a dele. O que acabamos de fazer é um exercício espiritual poderoso. É o que a Bíblia chama de renovar a nossa mente. É escolher deliberadamente trocar as mentiras do medo pelas verdades da promessa de Deus. O medo diz: você está sozinho. Deus diz: eu estou com você. O medo diz: você é um caso perdido. Deus diz: você me pertence. Eu sou o seu Deus. O medo diz: você não tem forças para continuar. Deus diz: eu te fortalecerei. O medo diz: não há saída.
Deus diz: eu te ajudarei. O medo diz: você vai cair. Deus diz: eu te sustentarei com a minha destra fiel. Qual voz você vai escolher ouvir? Qual verdade você vai permitir que molde a sua realidade? Esse movimento do coração, essa entrega sincera que você acabou de fazer, já é uma oração. Uma das mais belas e verdadeiras que se pode fazer. É a oração da confiança, da rendição. E agora, para selar essa decisão em seu espírito, vamos juntos transformar essa reflexão em uma conversa direta com o nosso Pai. Com a sua permissão, vamos agora selar essa decisão em seu espírito, transformando juntos essa reflexão em uma conversa direta com o nosso Pai. Eu vou guiar esta oração e convido você a concordar em seu coração, aplicando cada palavra à sua própria vida e à sua situação. Encontre um lugar tranquilo em seu espírito, respire fundo e vamos falar com Ele. Amado Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti com o coração aberto e reverente. Nós te agradecemos porque Tu não és um Deus distante, mas o Emanuel, o Deus que está conosco. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz e que encontra o nosso coração exatamente onde ele precisa. Senhor, Tu conheces o medo que eu identifiquei em meu coração. Tu vês como ele tem tentado me paralisar e roubar a minha paz. Mas neste momento, eu escolho acreditar na Tua palavra que me diz: não tema. Eu me recuso a dar a este medo o poder sobre a minha vida. E eu faço isso porque eu me apego à Tua promessa, pois estou com você. Eu recebo, pela fé, a Tua presença real e constante em meio a esta luta. Enche este lugar, enche o meu ser, com a consciência da Tua companhia. Pai, eu declaro hoje que Tu és o meu Deus. Eu me desligo de toda a confiança que depositei em outras coisas, na minha própria força, na opinião dos outros ou nas circunstâncias. Eu submeto a minha vida, os meus sentimentos e o meu futuro à Tua soberania. Eu pertenço a Ti, e em Ti eu encontro a minha verdadeira identidade e segurança. Por isso, eu não vou me apavorar, pois o meu socorro e a minha identidade vêm de Ti. Senhor, eu confesso a Ti a minha fraqueza. Eu reconheço o meu cansaço e o meu limite. E neste exato ponto, eu peço que a Tua promessa se cumpra em mim. Eu o fortalecerei. Fortalece, por favor, a minha fé, o meu corpo e a minha alma. Dá-me o Teu vigor para continuar, a Tua perseverança para não desistir e a Tua graça para suportar. Que o Teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. E eu clamo também, Pai, pela Tua ajuda. Eu coloco diante de Ti as minhas batalhas, os meus obstáculos e as minhas necessidades. Eu admito que não sei como resolver, que não tenho os recursos. Por isso eu peço: ajuda-me, Senhor. Intervém com a Tua mão poderosa. Abre os caminhos, provê as soluções e guia os meus passos com a Tua sabedoria divina. Eu confio no Teu socorro. E por fim, amado Pai, eu me rendo. Se eu paro de lutar e escolho descansar, eu entrego a Ti todo o peso, toda a ansiedade e toda a preocupação, e eu recebo a Tua promessa mais terna. Eu o sustentarei com a minha destra fiel. Segura-me, Senhor. Ampara-me. Impede-me de cair. Eu confio na força da Tua mão direita, na Tua justiça e na Tua fidelidade. Eu descanso seguro em Teu abraço. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é verdadeira e nunca falha. Eu recebo esta promessa completa em minha vida hoje. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que a paz que excede todo o entendimento, que vem como fruto dessa entrega, inunde o seu coração agora mesmo. A promessa de Deus registrada em Isaías capítulo 41, versículo 10, não é apenas um versículo bonito para ser memorizado. É um refúgio para a alma, uma fortaleza em tempos de angústia e uma arma poderosa contra as mentiras do inimigo. Guarde esta palavra em seu coração durante os próximos dias. Quando o medo tentar se levantar novamente, e ele tentará, não discuta com ele. Apenas responda com a promessa: não temerei, pois o Senhor está comigo. Ele é o meu Deus. Ele me fortalece, me ajuda e me sustenta com a sua destra fiel.
Caminhe nesta semana com a cabeça erguida, não por arrogância ou por autoconfiança, mas pela certeza humilde de quem está te segurando. Você não está desamparado. O Criador do Universo está com você, lutando as suas batalhas e te segurando firmemente em sua mão vitoriosa. Viva e caminhe em paz, pois você é amado, protegido e cuidado pelo Rei dos Reis. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé e trouxe esperança ao seu coração, demonstre isso comentando aqui embaixo. Eu confio na tua promessa, Senhor. Cada comentário é um testemunho de fé que edifica a todos nós que lemos. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos bíblicos como este, que fortalecem a nossa jornada cristã. E por fim, lembre-se de alguém que talvez esteja precisando ouvir exatamente esta mensagem hoje. Seja um instrumento de Deus e compartilhe esta esperança com essa pessoa que você ama. Fique com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e até a próxima mensagem.